Antes de nós definirmos o que é uma função modular, que é o foco aqui, a gente precisa ter muito claro o que significa o módulo de um número real. Tá? Qual é a definição de módulo de um número real? Nós temos a definição geométrica, que eu vou falar aqui agora, e logo em seguida nós vamos ver a definição algébrica. Tá? Então, você tem definição x e y números reais, peguei um x positivo e um y negativo. Então, o x está à direita do zero e o y à esquerda. O que nós definimos como módulo de x? O módulo de x é a distância do número x até o zero. Perceba que o conceito de distância ele é um conceito que tem que ser estritamente positivo ou zero, no caso em que você considera a distância do zero até ele mesmo. Certo? Então, o módulo de x é exatamente essa distância. E quem que é o módulo de y? O módulo de y é a distância do y até o zero. Então, perceba que no caso que ele é positivo ou no caso que ele é negativo, nós temos a distância positiva. Então, o que significa? A distância de zero até o número x é o que a gente chama de módulo de x. E a gente denota com essas duas barrinhas envolvendo o número, para não ficar falando módulo de x. Tá? Então, isso daqui é a distância de x a zero. Certo? Então, definição é essa, distância de x até zero. Perceba o seguinte, que a gente tem, além dessa definição, a gente pode ainda aproveitar e ver o seguinte. Se eu pegar a distância de y até x, ou a distância de x até y, é a mesma coisa. Certo? Mas o que significa isso? Daqui a pouco nós vamos ver que tem uma forma de você calcular a distância, não só do número até o zero, mas a distância entre quaisquer dois números na reta numérica real. Tá? Então, por exemplo, quem que é o módulo de 3? Olha, a distância do 3 até o zero é o 3. Quem que é o módulo de menos 2? A distância do menos 2 até o zero é 2. Vou colocar aqui porque depois a gente vai fazer uma coisa aqui anteriormente a isso. Qual é o módulo de zero? A distância do 0 a 0 é ele mesmo. Se a gente tem um caso assim, como que a gente resolve? Olha, mesma coisa, Módulo de menos 7 é 7. Certo? Porque a distância do menos 7 até 0 é 7. 1 menos 7 dá menos 6. Módulo de menos 6, 6, porque a distância de 0 até o 6, menos 6. Agora, olha só, como que a gente define o módulo de um número algebricamente falando? Olha, eu tenho esse caso aqui, vamos nos concentrar nesses dois casos aqui. Então, o módulo de x ele é dado pelo seguinte. Nós temos dois casos, No caso que o x é positivo, ou seja, maior que zero, ou se o x ele é negativo. Tá? E quando for igual a zero, eu vou considerar aqui, para ficar só em dois casos, vamos precisar dividir em 3. Certo? Olha, quando o que está dentro do módulo é positivo, tipo aqui, 3. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, se o x é positivo, você simplesmente desconsidera o módulo. No caso em que ele é negativo, olha o que a gente tem. A gente tem o seguinte, eu tenho o menos 2, o que eu faço com o menos 2 virar 2? Eu multiplico por menos 1. Então, perceba que aqui eu tenho o x, quem faz o papel do x aqui é o menos 2,
Então, olha como que ele sai do módulo. Menos x, porque ele precisa virar positivo, né? Então, definição de módulo é x se o x for maior ou igual a zero, ou menos x se ele for menor que zero, certo? Qual é a vantagem de saber isso? Olha, a vantagem de saber isso é o seguinte, eu posso calcular, por exemplo, o módulo de número assim, ó. Módulo de 1 menos raiz de 2. Ou se não, o módulo de π menos 3. Então, como que eu calculo o módulo de 1 menos raiz de 2? Olha, o módulo de 1 menos raiz de 2 eu calculo pela definição. Qual é a definição? Eu verifico se o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Como raiz de 2 é maior que 1, esse número aqui é negativo. Certo? Então, como que o módulo fica? Menos ele. Tá? Então, ó, o x aqui é 1 menos raiz de 2. Quando o x é negativo, você coloca o sinal de menos na frente. E aí você tem menos com menos mais raiz de 2, menos com mais menos 1. E aí está calculado o módulo. Nesse caso, o π é maior que 3. Então, esse número aqui é um número positivo. Né? Então, se é um número positivo, como sai do módulo? Ele mesmo. Então, π menos 3. Tá? Olha, observe o seguinte. Vou colocar aqui como observação, para a gente ver nessa definição geométrica aqui, o seguinte. Ó. A distância de x até o zero, eu posso olhar como sendo o seguinte. O módulo de x menos zero. Certo? Então, a distância entre x e y, eu posso calcular como sendo o módulo de x menos y. Ou, né, que é igual ao módulo de y menos x. A ordem não importa. Né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, a distância do 3 até o menos 5, quanto que é? Olha, a distância do 3 até o menos 5 é o módulo da diferença. Distância do 3 até o menos 5, tá vendo? Ó? Então, a distância do 3 até o menos 5 é o módulo de 8, que é 8. Tá? Então, a gente pode calcular na reta real a distância entre quaisquer dois números reais como sendo o módulo da diferença entre eles. Tá? E é claro que x menos y em módulo é igual a y menos x em módulo. Por quê? Porque a ordem não importa. A distância de x até y é mesmo que y até x. Certo? Bom, vamos fazer um exemplo pouco mais agora aprofundado. Né? Como que eu faço para eliminar o módulo na expressão dada pelo seguinte, ó, módulo de x menos 2, por exemplo. Então, como que eu elimino o módulo aqui? Olha, eu uso a definição, né? Vou deixar a definição aqui no cantinho, aqui, ó. Módulo de um certo u é u se o u é maior ou igual a zero e o menos u se o u é menor que zero, né? Essa é a definição do módulo que a gente acabou de ver. Então, olha só o que a gente pode fazer. Coloquei u para não confundir com x aqui, né? Essa é a definição de módulo. Então, basta a gente fazer o u igual a x menos 2. Então, eu tenho, ó, isso daqui é por definição x menos 2, se x menos 2 é maior ou igual a zero, ou menos x menos 2, se o x menos 2 for menor que zero. Agora, eu arrumo isso, né? Então, eu tenho, ó, x menos 2, se passo o menos 2 para o outro lado, fica x maior ou igual a 2. Ou menos x mais 2, se o x é menor que 2. Então, perceba o seguinte, né? Fiz distributivo aqui, menos com mais
menos, menos com menos, mais, né? Então, essa expressão sem o módulo fica assim, tá? Outro exemplo, se eu quiser eliminar o módulo, nessa expressão aqui, ó, módulo de x² menos 5x mais 6. Perceba que aqui eu resolvi uma inequação do primeiro grau. Aqui, obviamente, eu vou resolver uma inequação do segundo grau. Então, como que fica? x² menos 5x mais 6, se o x² menos 5x mais 6 for maior ou igual a zero, ó, quem faz o papel do U agora, é essa expressão. Então, U, se U é maior ou igual a zero, ou menos U, se o U é menor que zero, né? Como que eu resolvo isso daqui? Olha, eu faço o gráfico da função, né? Porque isso aqui é uma inequação do segundo grau. Quais são as raízes? 2 e 3, certo? Então, concavidade para cima. No 2 e no 3. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Eu quero onde é maior ou igual a zero primeiro. Então, maior ou igual a zero está para cá e para lá. Menor que zero entre 2 e 3. Então, como que eu arrumo isso? Ó, isso é x² menos 5x mais 6, se isso daqui é maior ou igual a zero. Ou seja, se o x está menor ou igual a 2, ou o x é maior ou igual a 3. Agora, fazendo a distributiva que eu tenho, menos x² mais 5x menos 6, se o x está entre 2 e 3, né? Porque aqui é negativo e aqui no meio é negativo. Certo? Então, essas são as formas de você eliminar o módulo, que inclusive é uma coisa extremamente importante na hora de resolver o exercício, saber eliminar o módulo, tá? Então, essa é a definição geométrica e algébrica de módulo de um número real, certo?